essa live de domingo aqui neste canal. Eu quero agradecer muito a presença dessa bancada fantástica que está aqui com a gente hoje. Então, mas antes de tudo, eu quero também agradecer a todo mundo que vem apoiando o canal, que vem se inscrevendo, que vem ajudando a divulgar essa mensagem, que é um convite para uma discussão mais embasada, como eu sempre digo, com mais razão, menos cloroquina, mais ciência e menos terraplanismo. E depois a gente vai falar da China depois, vamos falar de forma mais profunda dessas eu queria emendar isso e fazer uma pergunta para a Carolina. Não sei, André, que é o nosso líder aqui, moderador. Primeiro, Carolina... Aberto, Paulo. Eu queria, assim, explorar a sua presença aqui, se você puder contar para a gente um pouco mais o que é essa rede. Porque, assim, eu entendo que existe uma agenda de pesquisa, que é a agenda da descolonização, ou decolonização em inglês, né? E a gente estava conversando agora há pouco, antes de entrar no ar, do nosso querido amigo Rajun Chang, né? E eu me lembro das vezes que eu estava em Cambridge, aí que eu participei de vários seminários e tal, e já estava bem claro que isso é um programa de pesquisa, né? O programa de pesquisa da descolonização, especialmente intelectual. Então, a primeira coisa eu te pediria, se você puder fazer a gentileza de contar mais para a gente o que é isso, quem está por trás, quais são os nomes, quais, enfim, se tem journals disso e quais são os caminhos. E o segundo é reforçar a pergunta do Elias e te fazer a seguinte pergunta. Até que ponto a gente pode considerar isso uma espécie de pauta identitária que acaba tirando o foco da verdadeira questão, que é a questão, vamos dizer assim, nacionalista, do desenvolvimento de cada um dos países, né? Um pouco naquela linha do que o Black Lives Matter e coisas do tipo tira a discussão vamos dizer assim, do foco, né, do desenvolvimento de cada um dos países e tenta colocar o problema das minorias como um problema global que tem que ser atacado num nível global, ou seja, tira o foco do desenvolvimento nacional de cada país e coloca vamos dizer assim, a minoria que une a minoria de todos os países do mundo, né? E que esquece que cada minoria está num determinado país e o problema está naquele país especificamente, né? Então, são essas duas perguntas, provocações que eu faria. E, bom, como a Carolina é nova aqui, a gente vai meio que abusar aqui das perguntas dela, Carolina. Então, já pedindo desculpa, mas, enfim, se você puder nos brindar aí com algumas ideias. Uau! No pressure, Carolina, no pressure. Ok, deixa eu começar com a organização, né, talvez, porque aí me dá o espaço para entrar na questão heterodoxa e aí a questão do Elias, na questão do que essas organizações, como elas podem ser suspeitas, né, de não realmente abrir o caminho aí. Bom, essa organização, ela assim, não tem como... Ela é uma organização de militância na academia, tá? Ela não é uma organização que está aí tentando fazer um contato direto com política, ou até mesmo a política pública e tudo mais. E por que ela surgiu? Ela surgiu, na verdade, com essa questão que o Paulo mencionou antes, sobre que tipo de economia que é ensinada, e a questão decolonial ela estava lá, mas ela não era central, tá? A questão que a gente tinha era o seguinte: a gente acompanhou em 2017 todo esse Me Too movimento na academia, né? A academia agora vai ser mais mulher, vamos criar esses comitês e tudo mais. E a gente sempre desconfiou disso por várias razões. A primeira é a maioria das iniciativas em relação a fazer a economia ser mais igual em termos de gênero, elas eram iniciativas da economia que a gente chama de mainstream, que as próprias teorias, elas tratam o mercado de trabalho como igual, elas não vão considerar a questão do gender gap diretamente. Então, a gente assim, não tem como você... E aí, acho que é uma analogia com o que o Elias falou. Para a gente ali, não tinha como você falar, vamos diversificar a economia com uma teoria econômica que, por princípio, exclui a mulher, entendeu? Não tinha como, era contraditório. Então, a gente falou assim, não, esse movimento tem que ser maior, e aí a gente juntou com a questão da heterodoxia. Se você quer tornar a economia mais inclusiva, ela tem que, por sinal, ser mais pluralista em termos de método, em termos da metodologia, que é o que o Paulo estava trazendo antes. E para a gente, por coincidência, apesar de sermos
a gente tem essa crítica, Elias, diretamente todos os dias, não só que a gente está tudo no norte, mas também porque todas nós, muitas pessoas aqui não me consideram negra, né? Então, são todas brancas nos norte querendo fazer esse movimento. E a questão para a gente é o seguinte, todas nós, por coincidência, não por coincidência, mas somos macroeconomistas olhando por desenvolvimento, né? Então, para a gente, essa questão do imperialismo, ela é central, sempre for central. E por isso que a gente está nessa heterodoxia de falar, olha, a gente tem muito contato e tenta discutir muito a questão do desenvolvimento desigual, do Lenin, do imperialismo, do Kautsky, tudo para a gente é importante, mas para você imaginar o quanto isso na economia é alergia total, entendeu? Tanto é que a gente é um bando de young scholars, que a gente, toda reunião a gente fala, a gente nunca vai arrumar emprego, já é um fato. Então, assim, a gente está... Então, para tentar responder isso, a organização em si, ela é heterodoxa e a gente tenta falar, olha, a gente tem um moto que é o seguinte, se você quer tornar a economia mais inclusiva, você tem que deixá-la mais pluralista em termos de método e teoria, você tem que decolonizá-la em termos do eurocentrismo, que aí entra a questão não só da questão imperialista em termos da própria produção de mercadoria do capitalismo, mas a questão imperialista em termos do conhecimento, da produção de conhecimento, que foi algo que eu já mencionei, e que entra no que o Paulo também mencionou, que é discutir a questão da neutralidade e universalidade que a nossa área fala que existe, que como o Paulo já falou, não existe, entendeu? Então, assim, a gente fala um sem o outro não funciona, a gente precisa de tudo, e por isso que a gente é totalmente excluída da disciplina. E a gente acha que isso é necessário porque o que acontece? A economia ortodoxa ela é muito mais organizada que a gente, então ela já está um passo à frente fazendo essa questão da diversidade, da representação. E agora está cooptando também o Black Lives Matter, entendeu? Então a gente está desesperado, porque uma vez que eles cooptam isso, não tem mais o que a gente fazer, se torna mainstream e vai fazer do jeito deles, que vai ser essa mudança superficial. Então a gente tem isso, mas é um caminho difícil, e tem horas que a gente realmente tem que ser estratégico em como a gente nos vende, entendeu? Mas eu quero... Carolina, desculpa te interromper, só se você puder falar nomes de pessoas, qual é a universidade, qual é o site, assim, só para quem está assistindo a gente ter ciência exata do que é isso, entendeu? A organização tem estão em alguma universidade, enfim, só para a gente, quem quiser seguir depois, porque, por exemplo, eu tenho interesse em mergulhar mais nisso. Onde eu procuro? Ok, então a gente tem um website, Paulo. Assim, a gente está espalhada, a ideia também é estar espalhada no mundo inteiro, né? Então, por exemplo, tem a gente que está na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Índia, na Europa, então está um pouco espalhada e a gente está tentando recrutar mais pessoas ao redor do mundo. A instituição em si, por coincidência, a maioria de nós estamos no norte porque a gente se conheceu em conferências e juntou, mas a gente está tentando ter pessoas no mundo inteiro. Então, o comitê organizacional, nós somos 11 no total. André, você acha que você pode talvez dividir? Então, depois, Carolina, só te colocar, só para você não se preocupar agora em lembrar tudo isso, depois eu vou disponibilizar na descrição do vídeo, que vai ficar disponível para todo mundo, todos esses dados. Eu só queria colocar aqui para quem está nos assistindo, você está falando da rede Desmistificando e Descolonizando a Economia, certo? Então, essa organização de acadêmicos que está tentando desenvolver uma forma diferente que fuja, né, ao eurocentrismo, à visão que carrega o imperialismo ali imanente nela, para a gente poder pensar a economia de uma maneira diferente. Então, depois você pode, eu coloco todos os links, o que for necessário, para as pessoas poderem acessar. Só para finalizar esse ponto, André, então isso, na verdade, está se tornando agora um projeto de pesquisa e de programa de ensino, né? Uma research agenda. Antes era uma militância na academia, mas tem tanta demanda que a gente está tentando agora tornar isso literalmente uma research agenda, que você pode, como que você decoloniza o programa de economia, que é uma coisa que até eu entrei em contato com a Fernanda, de como estamos tentando elaborar, como que a gente faria isso, como que isso se torna
um projeto de pesquisa e como que a gente reforma uma graduação de economia que ela é inteira decolonizada, entendeu? Da econometria à microeconomia. Então, mas isso está juntando agora, por coincidência, 3 pessoas desse grupo, eu sou uma, a gente foi convidada para escrever um livro sobre isso, então está ajudando a gente a montar isso. Então está tudo em andamento. E só para eu dizer uma coisa, a questão do conflito capital e trabalho, ele é central para a gente nessa discussão, porque somos todos economistas heterodoxos, como o Paulo falando, a gente está lidando com poder, com classe, e isso para a gente é fundamental. Eu acho que eu já tomei muito tempo, mas acho que Carolina, eu vou fazer uma provocação bem direta para vocês, que eu acho que todos podem, né, reagir, e eu acho que é fundamental, porque a gente fez primeiro uma abertura bem ampla, né, em que cada um colocou a sua visão, mas eu acho que agora a gente tem que começar a ir para coisas mais concretas para o pessoal realmente acompanhar. Então eu vou colocar uma provocação para vocês, que é o seguinte: os últimos prêmios Nobel de Economia, se eu não me engano, do ano passado, né, que foi o Banerjee, a Duflo, e eu sempre me esqueço do terceiro que ganhou. Se alguém lembrar e quiser colocar. Eu não lembrava nem do primeiro. Eles escreveram um livro que chama A Economia Pobre, né, ou A Economia dos Pobres, e essencialmente ali existe um manifesto metodológico. E para quem está nos acompanhando, pense o seguinte: para eles, você tem que olhar a economia a partir de problemas pequenos. Então você tem que chegar na realidade como se aquilo fosse um experimento, por exemplo, né, da vacina para o coronavírus. Você faz um experimento natural, separa um grupo de pessoas para você poder dizer qual que é o efeito de uma determinada medida sobre aquele grupo. Só que fazer isso em ciências sociais, a gente já sabe há décadas, é muito difícil, porque quando você chega para uma pessoa e fala assim, olha, imagina que você tem $1 milhão, né? A pessoa não tem $1 milhão, então você não tem como saber como ela vai se comportar se ela efetivamente tivesse $1 milhão. Aliás, eu adoraria participar de um experimento como esse em que eles me dessem $1 milhão. Mas aí nesse livro, a Banerjee e o Duflo, elas colocam o seguinte: a economia só pode dizer algo sobre o mundo se você recortar os problemas num tamanho tão pequeno, que você consiga dizer algo sobre o que você está falando. Por quê? Porque existem interdependências entre as partes dentro de um sistema econômico. Então eu vou colocar esse problema a partir deste projeto de pesquisa, que eu já adianto para quem está nos assistindo, é radicalmente diferente ao que a Carolina no grupo defende e aquilo que todos nós, como economistas do desenvolvimento, também defendemos. Mas aí eu gostaria de colocar, e vou trazer a Fernanda de volta aqui para a conversa, para que ela coloque também a visão dela sobre isso, porque ela tem certamente uma perspectiva muito interessante usando Furtado, Amartya Sen. Então vai lá, Fernanda. Você sempre me coloca primeiro, né, André? Não dá tempo. Não, a Carolina que foi no fogo. Não, Ele joga a casca de banana. A Carolina tá suando, coitada. Agora é a sua vez. Vocês estão colocando as mulheres da bancada na fogueira, mas tudo bem, a gente dá conta. Vamos lá. Mas eu sei que você gosta desse tema. Vamos lá. Não, a questão, né? E aí eu, como pesquisadora da área do desenvolvimento, da história das ideias, enfim, né? A questão que a gente coloca sempre em debate, né, da perspectiva do desenvolvimento, é que, primeiro, né, o desenvolvimento ele é um tema interdisciplinar. Então, essa tentativa indevida de fazer limites, de colocar caixas, já de partida deturpa o objeto que nós vamos analisar. Então, já é um problema, é uma escolha, diria, metodológica problemática, né? Porque você não tem como recortar esse problema, porque ele é um problema que é interdisciplinar, né? Então, essa já é a minha primeira colocação. A segunda, que é muito cara, né, à periferia do capitalismo, aos países ainda subdesenvolvidos, enfim, o termo que a gente quiser utilizar, né? Os problemas que nós temos que enfrentar não são só problemas conjunturais, são problemas estruturais. E são problemas estruturais não só econômicos, são também problemas sociais, enfim, de diversas origens e matizes. E por aí vai, né? Se a gente faz essa opção metodológica, tal como você colocou, e a gente tenta especializar essa análise, a gente corre o risco de jogar luz, né, longe de onde está o problema, né? Então, as escolhas teórico-metodológicas, elas podem ser perigosas na medida em que elas nos desviem dos verdadeiros problemas e nos façam perder energia com falsos problemas, que é o que parece, né? Parece ser a armadilha em que nós estamos, né? Ou a gente, de novo, vou usar a metáfora do óculos. Ao, de novo, a gente usar um óculos desajustado,
A gente não enxerga a natureza dos nossos problemas e ficamos gastando energia, recursos e tempo resolvendo problemas que não são os problemas que realmente interessam, né? Então, essa discussão que está aqui, e aí, se vocês me permitem pegar um pouco do gancho da provocação que o Elias fez para a Carolina, né? Da discussão da origem dessa crítica, desse movimento de descolonização do pensamento, eu sempre gosto também de fazer a minha viagem no tempo da história das ideias, né? E convidar a todos. O Elias colocou aí um nome importantíssimo, Inácio Rangel, que é um pensador extremamente importante, mas subestudado, do meu ponto de vista. E a gente tem muitos exemplos na história, né, de pensadores e pensadoras que trouxeram uma contribuição super relevante e que foram subestudados. E por que eles foram subestudados? Quase sempre porque são pensadores do sul global, porque não são pensadores da tradição anglo-saxã, porque não estão falando, né, o discurso que é vendido como o discurso que carrega, né, o monopólio da verdade, para usar o termo aí que o Paulo usou nessa conversa de hoje. E nós temos muitos exemplos na história. Tem uma riqueza de pensamento sobre desenvolvimento da África que, a meu ver, é subestudada, né? Eu, como pesquisadora da área, e acho que eu tenho uma cabeça relativamente aberta, comecei a tomar contato com essa literatura desde 2017, porque, para minha sorte, eu estou numa universidade que é interdisciplinar, e eu tenho contato com professoras e professoras que pesquisam em diversas áreas, e é aí que eu fui me deparar com essa literatura. Isso fez, por exemplo, transformar, indo um pouco ali na linha do que a Carolina falou, o programa da minha disciplina de desenvolvimento na graduação, né? Então, eu abri a perspectiva, né, do que eu trabalho na graduação, incorporando essas teorias. A América Latina é um berço riquíssimo de perspectiva teórica, né? Crítica. Então, a perspectiva da CEPAL, a perspectiva estruturalista, ela já vem um pouco nesse movimento, né, de crítica epistemológica, digamos assim, mas ainda dentro de certos limites, né? Porque, por exemplo, para usar um exemplo aqui, a discussão sobre desigualdade, ela para na questão das classes, ela não adentra na questão racial e não adentra na questão do gênero, que é um movimento que o novo estruturalismo da CEPAL tem feito agora, mais recentemente, né, nos relatórios recentes da CEPAL, a gente enxerga um pouco dessa discussão, mas ela para ali, né? Mas tem mais na América Latina, tem muito pensamento riquíssimo, né? Que nos provoca a fazer esse rompimento com esses óculos inadequados que nos impuseram, né, e que a gente precisa valorizar e recobrar, né? Então, nesse sentido, eu diria que o que eu estou querendo dizer com isso, né, que eu acho que é um viés, é um vício, né, de pessoas que gostam de história do pensamento, né? Vamos olhar lá para o que já foi escrito, vamos recobrar, né, essas teorias, que ali tem uma fonte de inspiração riquíssima, né, para a gente conseguir se alçar, né, como a gente costuma falar, em ombros de gigantes e mirar mais longe. Então, a gente tem literatura já construída, a gente tem perspectivas, a gente tem uma riqueza já de criatividade já colocada pela literatura que nós precisamos recobrar, né? E começar realmente a contestar esse ensinamento, né, dos manuais, né? O que é um manual, para começar, né? O manual, para mim, é uma receita de bolo. Pegue isso, aplique, misture, e você vai chegar na... A gente sabe que isso não funciona, né? E para a gente, quando eu digo nós, países periféricos, né, com essa diversidade de problemas que nós temos, se nós ficarmos insistindo nessa receita de bolo, a gente está frito, né? A gente não vai sair do lugar. Então, a gente precisa pensar. Eu não sei qual é o caminho, mas eu quero ter espaço para refletir sobre ele, né? E ter espaço nessa batalha das ideias. Eu acho que é isso que a gente está buscando também, né? Porque um outro tema que apareceu aqui de forma transversal e que eu acho importante da gente destacar, né? Eu tenho um colega na UFABC, que você conhece muito bem, André, que é o Manuel Ramon, né? E o Manuel Ramon sempre destaca isso. Eu acho brilhante quando ele explica. Que ele fala assim, olha, pluralidade é diferente de pluralismo. A gente pode ter pluralidade, mas isso não garante pluralismo. O que a gente está buscando aqui? A gente está buscando o pluralismo, ou seja, que a gente tenha, de fato, espaço nessa batalha das ideias e que a gente tenha, de fato, espaço, né, para disputar essas narrativas e romper com esses consensos. Eu acho que é isso que a gente está buscando. Então, não é simplesmente, estamos garantindo a diversidade, né? Por exemplo, aqui nessa banca, vou dar um exemplo. Nós estamos garantindo a diversidade da banca porque temos 2 mulheres e 2 homens, né? Mas se não fosse dar poder de voz para a Fernanda e Carolina se manifestarem e colocarem as suas críticas e as suas posições,
a gente não tem pluralismo. Então, acho que é isso que a gente está buscando, num campo mais macro, né, mais geral, né? Então, é importante, né, nós mantermos também essa chama acesa, né? E essa live, acho que está fazendo um pouco isso. André, não sei se eu respondi o que você queria, mas enfim. Tá perfeito. Paulo, Elias, o Elias está coçando ali para falar, mas vai lá, Paulo. Depois eu acho que seria legal o Elias contar para a gente como a China tirou 700 milhões de pessoas da pobreza, se foi seguindo o método que essa galera do Prêmio Nobel aí sugere, né, do último Prêmio Nobel. Né? Não fez, ô Elias, eles não chegaram em cada cidadezinha do interior da China e deram $5 para cada um, e aí viram o efeito, deram lentilha para eles, não foi assim? Foi assim, não foi? Então, deixa eu falar. Quer que eu fale sobre isso? Deixa eu só colocar para quem está nos ouvindo que a gente está rindo. Pessoal, existe um experimento que é super importante da parte desses economistas nobelistas, e eu falo isso brincando, mas não é de pejoração nem nada, mas um dos experimentos, eles chegaram numa vila da Índia e deram lentilha para as pessoas e verificaram um efeito, eu não lembro se sobre educação ou saúde. Né? Então, eles conseguiram mapear um efeito de você, por exemplo, melhorar a quantidade de alimento daquele grupo de pessoas, comparando com o grupo que não recebeu lentilhas. E com isso, eles desenvolvem políticas de desenvolvimento. Tá? Então, por isso que a gente está rindo, porque da perspectiva macro, isso parece, né, muito limitado, porque existem várias conexões do ponto de vista industrial, da estrutura produtiva, para além daquilo que está, vamos dizer assim, no final do processo, que é o consumo das famílias. Mas vai lá, Elias. Não, porque eu quero fazer uma brincadeira em cima disso, porque dentro da esquerda e dos que estudam a China, eu sou minoria, inclusive. Eu sou um cara que acha que a China é socialista. Você é uma minoria de um, Elias. A China é um país socialista, é a organização política e social mais avançada do nosso tempo, né? E de que nós, quando pegamos o Marx e o método do tempo presente, ou seja, a anatomia do macaco e a anatomia do homem, ou seja, você, para entender a anatomia do macaco, tem que entender a anatomia humana, né? A anatomia humana hoje no mundo é a China, ou seja, o que ilumina o que vem, o que está atrás. Então, só no meu meio, de estudiosos, de estudantes, estudiosos sobre a China, eu já sou um cara meio que, pô, esse cara é meio chapa branca, não sei o que e tal, né? Mas a questão que porque tem o marxismo ocidental e tem o marxismo oriental, né? Ou seja, enquanto os marxistas europeus que viam a industrialização como um problema, porque isso gerou a guerra, não sei o quê, os marxistas da periferia queriam construir um Estado ultra industrializado, seja Vietnã, seja China, seja... Então, são perspectivas também diferentes de mundo dentro do marxismo. Tá? E o caso da China, o que a China fez? Eu vou fazer uma brincadeira que eu vou desenhar. Aqueles caras chegaram à conclusão de que a lei das vantagens comparativas não ia levar a desenvolvimento. Eles fundaram um partido em 21, que é o Partido Comunista da China, após 28 anos de luta, chegaram ao poder. Foi isso que eles fizeram, uma revolução. Uma revolução que nega a lei das vantagens comparativas como um caminho, vamos dizer assim, em linha reta ao processo de desenvolvimento. E de 49 para cá, os chineses eles foram buscando um caminho muito próprio de desenvolvimento, meio que copiando a União Soviética, mas depois percebe que copiar a União Soviética não dava muito certo. E em 78 eles fazem uma fusão ali de dois estados, né? Que chamam a fusão do Estado Revolucionário, fundado em 49, com o Estado desenvolvimentista internalizado por Deng Xiaoping em 78, que é o Estado do desenvolvimentista asiático. Mas, além disso, né, eu escrevi um texto com o professor Beluso na Carta Capital, em que nós colocamos o seguinte, que uma das características da China é que, em 78, o socialismo ele fabrica uma economia de mercado, ele cria uma economia de mercado, e quando nós falamos de fabricar economia de mercado, nós estamos falando de instituições de mercado, e o socialismo ele passa a se reinventar a partir dessas instituições de mercado, não é? E essas instituições de mercado fez a China se reencontrar com a China que o Marx ele desenha, escreve, fala da época do modo de produção asiático, né? Então, nas minhas pesquisas, por exemplo, o socialismo de mercado, como se diz aí, o modo de produção asiático são duas expressões, né? São uma única expressão de dois tempos históricos diferentes, tá? Então, na Ásia, em particular, nós não compreendemos, por exemplo, aquele dinamismo da Ásia e da China em particular, sem entender a formação dessas instituições de mercado, o reencontro daqueles países com suas raízes milenares mercantis, né? E daí surgem formações econômico-sociais dinâmicas, seja capitalistas,
como a Coreia do Sul, o Japão e Taiwan, como socialistas, como no caso da China e agora do Vietnã, que está assustando o mundo, né? Eu acho que essa é a forma que eu encontrei de explicar fora do mainstream. Aí eu faço uma reclamação com o Paulo Galo aqui, que uma vez eu gravei uma aula sobre a China. Já quero direito de resposta, já, anota aí. Ele falou, pô, cara, você entende mais da China do que Danny Roderick, né, cara? Eu falei assim, aí eu pensei, fiquei puto, né? Eu vou falar duas coisas. Primeiro que o Danny Roderick é um pensador comum. Ele demorou 6 meses para falar isso. Agora, finalmente, ele está abrindo o coração dele. Vai lá, Elias. Somos Danny todos Roderick, ouvidos. Espera aí que eu vou até centralizar aqui. Vai lá, Elias. O Danny Roderick é um pensador comum. Ele fala ele fala as coisas mais óbvias do mundo. Ele, o Stiglitz e tal, são as coisas mais óbvias do mundo, esses caras falam. E aqui no Brasil é uma festa, vamos dizer, quando eles falam alguma coisa. Não, eu já descobri, a agenda do Danny Roderick é pegar o que todos nós estruturalistas falamos a vida inteira e tentar colocar em termos de mainstream, entendeu? Por isso que tem sucesso. E só para agora eu vou acabar agora o negócio aqui. O Rangel escreve Elementos de Economia de Projetamento em 59, que é uma teoria da economia de projetamento, essa coisa toda, né? A Mariana Mazzucato, ela empiriciza o que o Rangel escreve 50 anos depois e ela vira uma das maiores economistas do mundo. Ou seja, isso que é colonização, né? Ou seja, ninguém leu esse livro do Rangel, né? E como diz a Fernanda, é um autor sublido, ele teoriza sobre o modo de produção que estava surgindo na União Soviética em uma unidade de contratos com o welfare state, não é? Que é uma economia de projetos, né? A lei do valor ela é restringida e só abre condições para uma economia funcionar à base de projetos. A Mariana Mazzucato fala isso 50 anos depois, ela fala para milhões de pessoas e tal, né? Eu acho que isso é colonização. Não é? Eu acho que isso é uma... nossa, ela descobriu a roda, né? Mission Oriented Research. Enfim, eu acho que é basicamente isso, né? Eu falei que sou todo errado, Fernanda, Carolina e André, então é isso. Elias, eu queria só fazer justiça aqui, Elias. Eu falei que você é uma minoria de 1, mas deixa eu aqui pegar. Laline Casais falou que não, Elias, que você é uma minoria de 2 porque ela está junto com você. E eu tenho certeza que tem, na verdade, mais dezenas de pessoas que estão com você. Eu só brinquei que você é uma minoria de 1, mas de uma multidão, de uma legião. Vai lá, Paulo. Eu queria aproveitar, eu queria aproveitar, pegar o gancho aqui de tudo que foi falado e da pergunta que o André fez, ainda sobre o Nobel, em relação à questão de método, né? Eu adoro também essa discussão de método, vou puxar a sardinha de novo para isso, porque uma das vertentes do monopólio da verdade, talvez a principal delas, é o monopólio do método, né? Você só pode fazer de tal maneira. Se você não fizer de tal maneira, o seu resultado não é válido, né? Então, essa é uma discussão vamos dizer assim, dos caminhos pelos quais você pode chegar à verdade, né? E os economistas adoram coroar, né, ou colocar no altar um determinado método, seja o X, Y, Z, não importa. E essa discussão hoje de poder das revistas, dos departamentos, dos professores que têm tenure, né, que são contratados, eles estão muito calcados no método que se usa. Então, é como se como se a gente pudesse ser capaz de dizer qual é o método que leva à ciência, qual é o método que leva à verdade, né? Então, isso que o André destacou no último Prêmio Nobel é fundamental, porque é quase como se esse Nobel estivesse coreano e falar, puta, esse método aqui, essa é a maneira que você tem que fazer, né? E o que a gente sabe é que o melhor método são todos os métodos. Inclusive, do ponto de vista lógico da filosofia da ciência, é impossível você dizer a priori qual é o melhor método. Não existe um método para você chegar no método, né? Então, quando a gente fala de pluralismo, até pegando o gancho aqui da Fernanda, é fundamental todo mundo ter isso em mente. Os métodos são abertos. Você pode fazer o indivíduo otimizante, você pode fazer uma análise sistêmica, você pode usar uma perspectiva marxista, keynesiana, neoclássica, faz o que você quiser. Claro que você tem que chegar em resultados úteis, resultados interessantes, resultados que tragam luz para o fenômeno que você queira estudar, né? Mas esse é um ponto que eu queria destacar. Por exemplo, as análises que o Elias faz, que a Carolina, que o André, que a Fernanda, todos nós aqui fazemos, se você separar, você vai ver que a gente tem uma multiplicidade de métodos, né? A gente não consegue usar só um método, né? Por quê? Porque a realidade é muito complexa. E eu volto num ponto que a Fernanda estava fazendo. Para você entender o mundo, não só o mundo econômico, o mundo, né, na sua, enfim, toda a sua dificuldade, é impossível você usar só uma perspectiva, só um método
só um corte teórico. Você tem que estar aberto a todos métodos existentes e possíveis, né? Então, eu queria só reforçar esse ponto e, de novo, bater na tecla do pluralismo, né? Especialmente em ciências sociais. Eu acho que não dá para você entender nada se você não tiver uma cabeça realmente pluralista, assim. É o que o André falou, você tem que ter a abertura, a generosidade de ouvir todas as perspectivas, né? E o segundo ponto também destacar de novo que a ciência econômica não começa no Adam Smith. Aliás, muito pelo contrário, o Adam Smith ele era um cara menor, né? Eu gosto muito de olhar acompanhar os trabalhos do Eric Reinert, que acho que é um nome importante aqui para essa nossa live também, né? O Reinert é um cara, talvez um dos grandes economistas hoje do desenvolvimento econômico, né? Esse aí, ó, já estava até combinado, ó, tá ali na mão do André, né? Depois eu falo mais sobre ele. Ele se apaixonou por uma bibliotecária, casou com ela nos anos 80 e ele comprou 50 mil volumes da Crass Library lá de Harvard, que são todos os volumes que tinham sido descartados dos grandes pensadores italianos, franceses, alemães do desenvolvimento econômico, que ninguém tem uma regra lá em Harvard que se você não pega um livro durante 50 anos, ele obrigatoriamente tem que ser descartado, né? E o Harvard comprou esses 50 mil livros, né? E tem lá acho que ele mora na Noruega, né? Tá lá a biblioteca dele, e uma das coisas legais é que ele teve a pachorra de ele encontrou as publicações dos livros mais populares e mais vendidos no século XV, XVI, XVII, XVIII e XIX. E ele mostra que na Billboard, né, na Billboard da época, o Smith estava lá no número 30. Ele era um cara assim, a galera falou, legal esse livro dele e tal, mas assim, ele estava bem lá embaixo no Hit Parade, né? Então, porque hoje se coloca, né, todo mundo fala, puta, Adam Smith, economia, é o pai da economia e tal, né? Se você vai atrás mesmo, estuda, por exemplo, o cara como o Ibn Khaldun, que é um árabe espetacular ali final dos anos 900, 1000, você pega, o cara escreveu quase 800 anos antes praticamente tudo que o Smith tinha escrito e tal. E vários autores italianos, você pegar o Antônio Serra, enfim. Então eu estou trazendo só esses elementos aqui também para nos ajudar a pensar, de novo, com uma cabeça aberta, né? Você tem que ter uma cabeça aberta em todos os sentidos. Não dá para você entender como a economia funciona, como a sociedade funciona, se você tiver uma cabecinha quadradinha, né? Seja ela qual for. Você tem que se abrir completamente a todas as perspectivas, métodos, nacionalidades, recortes teóricos. Eu acho que a China é um dos grandes exemplos, né, vamos dizer assim, entender China hoje. Todo mundo meio que quebra a cara, né, Elias? É engraçado porque nessa jornada, desde que a gente fez o curso sobre China, e eu, né, o Elias me levou várias vezes para conversar lá com o pessoal do Partido Comunista e tal. Eu quero fazer um testemunho aqui. Vocês não imaginam o que é o Elias discutindo China com o pessoal do Partido Comunista. Ele é quase apedrejado, assim, um negócio que até eu me sinto um cara comunista lá perto do Elias, porque ele é o heterodoxo do heterodoxo do heterodoxo, né? E por que eu estou falando isso? Porque se não tiver uma cabeça muito aberta, você não consegue entender o que é a China, né? Esses dias a gente estava num debate com o Alberto Almeida sobre democracia, que, aliás, acho que é um tema que eu até queria devolver a palavra, mas acho que a gente deveria voltar a discutir um pouco isso, né? Que é a visão, mas a China é autoritária, não tem democracia, etc. e tal, né? E aí a gente começou a levantar a bola, e obviamente que o Elias conhece isso muito mais a fundo do que eu, mas eu levantei a seguinte bola, eu falei, olha, assim, no Brasil não está essa maravilha, né? Quando a gente olha o sistema político, o que está acontecendo com a economia, assim, não é uma democracia com D maiúsculo, né? O que aconteceu com o golpe da Dilma e tal, né? Então, de repente, e aí eu estava até vendo um vídeo do TED que me mandaram sobre o sistema político chinês, que eu fiquei impressionado, né? Eu acho que valeria a pena a gente explorar mais para frente, Elias, um pouquinho dessa questão também, dessa dimensão de democracia na China, né? Você vai falar, democracia na China? Acho que é um tema legal para a gente olhar, né? Mas, enfim, vou devolver a bola aí para vocês. Posso tentar falar algo? Deve. Jump right in. Eu vou tentar, em 3 minutos, voltar no método, no Nobel, no pluralismo, e quem sabe chegar no socialismo, ou vamos só falar uma alternativa ao capitalismo. Eu acho que o Paulo está certo em enfatizar essa tecla do método, metodologia, que a gente, infelizmente, não discute muito na economia. E eu quero juntar isso com o Nobel, né? Porque esse pessoal que ganhou o Nobel Prize, eles representam realmente um afinamento do que é um método na economia, né? Então, a gente tem todo esse desenvolvimento no século passado da economia se tornar mais matematizada, focar em modelo,
focar nessa questão que a gente chama de microfundação, então você olha para o indivíduo, aquela maximização do interesse, tudo o indivíduo. E aí a gente tira de campo o ponto que a Fernanda estava falando, que é a estrutura, a questão de, no caso da pobreza, né, de instituições, o que pode estar sendo envolvido para explicar a pobreza. Então, esse grupo que ele ganha o Nobel Prize, o Nobel, o que eles estão dizendo é o seguinte: eles estão olhando nessa esfera pequenininha do individualismo, que segue esse desenvolvimento maior metodológico na economia, que é a questão da behavioral economics, que é a questão economia comportamental. Economia comportamental e a questão do empírico, né, do experimento. Então, você deu o exemplo da lentilha, tem um outro exemplo que é a questão do cereal de manhã. Se as crianças comem cereal de manhã, elas estudam mais, que é tudo para dizer o óbvio, né? Mas ninguém Isso aí é o que você falou, é a Santa Trindade, né? Que é o indivíduo, o empírico, o que é o outro? É uma espécie de Santa Trindade da metodologia, né? O nudge, não, pode ser não. É o individualismo metodológico, o empírico e esqueci o terceiro aí que você falou, mas vai lá, desculpa, te interrompi. Enfim, então eu acho que assim, o método é importante porque a gente colhe o efeito dele na prática. Por exemplo, agora, com essa influência na economia desse aspecto, é esse tipo de economia que vai determinar o que o IMF está fazendo, o World Bank está fazendo. Então, a gente tem que ser essa questão metodologia. Quem está ganhando o Nobel Prize, o que está acontecendo na academia, ela é muito importante, porque ela afeta essas instituições de poder. Então, isso é um ponto que eu gosto do Paulo estar enfatizando, essa questão do método. Mas eu quero adicionar algo ali, porque, lógico, quando a gente afina, a gente exclui a complexidade, que foi o que a Fernanda já falou muito bem. No caso da pobreza, a gente tem que olhar milhões de fatores, né? E se você está olhando naquele indivíduo que não come o cereal de manhã, você está excluindo tudo, né? Então, e você põe o peso no indivíduo, porque o que acontece? É o indivíduo que tem que sair da pobreza. Entendeu? É o indivíduo Coitado. Que tem que ir lá lutar para sair da pobreza. Né? Então, o que é um absurdo. Então, volta naquela coisa meritocrática, né? É o mérito, é o esforço individual, que o economista tem que sair disso. E assim, essa questão do pluralismo do metodológico, como a gente tenta olhar para um problema com várias ferramentas teóricas e metodológicas, ela é importante. E eu apoio isso. Mas eu venho recentemente pensando mais nessa questão de como que é difícil, e também volta no que o Paulo já estava falando antes, na teoria social, a gente tem uma concepção de verdade. Ela não existe, entendeu? Então, a gente tem um monte de narrativas diferentes, de debate de metodologia, esse debate da estrutura e agência. E não existe uma verdade. E se você traz a questão cultural, que tem perspectivas diferentes, você nunca vai ter uma questão da verdade. E isso é válido também para a questão do racionalismo que a gente usa na economia. Se você vai à questão da racionalidade em outras culturas, não existe essa questão do self-interesse, é tudo mais altruístico. Então, assim, tem muitos problemas em relação a como a gente determina a verdade. E por isso, recentemente, eu ando pensando o quanto que a discussão, e aí talvez o Elias pode ajudar mais, a questão da ética, de um conjunto de valor, não, de moral, um conjunto ético que a gente tem como ponto inicial, porque eu ando lendo uma economista que foi esquecida como mulher na história, que chama Barbara Wootton, e ela foi, na verdade, tão importante da criação do Estado do Bem-Estar Social na Inglaterra quanto Keynes, mas a gente nunca ouviu falar dela. E ela é muito interessante, porque ela fala assim, olha, esquece esse modelo do mercado, supply e demanda. O negócio é o seguinte, o economista, ele existe para melhorar a realidade social. Eu não tenho como provar isso, como o Paulo já falou, do ponto de vista científico, não tenho como provar que essa é a função. Mas por que você vai fazer economia se essa não é a sua função? E se essa é a função, é melhorar a realidade social, o seu ponto principal é discutir inequalidade, é discutir discriminação, é isso que vai ser o seu ponto inicial. Você inicia disso, e aí você vai e tenta achar as ferramentas para resolver. Então, a questão do pluralismo, às vezes eu fico pensando o quanto que
ela pode esconder essa questão do que a gente quer como ser humano e sociedade para iniciar. E aí é o meu ponto do socialismo, de uma sociedade diferente, entendeu? Porque não tem como cientificamente a gente falar esse sistema de produção é o melhor, se a gente não decidir coletivamente o que a gente quer. E essa decisão, ela não vai ser científica. Eu não acho que ela pode ser científica com experimentos que provem que esse é o melhor. Ela é uma decisão coletiva nesse campo maior, que não é a minha área de expertise, que é essa questão da ética, de valores, do que a gente quer. Mas eu queria jogar isso para discussão. Mas eu gosto de pluralismo, não sou contra o pluralismo, eu só tenho receio. Mas, Carolina, você pode ser contra também, não tem problema. A gente está aqui para debater e é exatamente essa ideia.